Sou Joana Dantas, sou médica endocrinologista do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, do UFRJ, membro do Departamento de Dislipidemia da Sociedade Brasileira de Endocrinologia, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Diabetes do Rio de Janeiro e endocrinologista do Procardíaco. E hoje eu estou aqui para a gente discutir a cardiometabologia na visão do endocrinologista. Nada melhor do que começar com um caso clínico. Então, é um caso real, o nome é fictício. Então, o Zé Paulo é um homem de 58 anos, empresário, que veio encaminhado com uma glicemia descontrolada. Ele tem diagnóstico de diabetes há 8 anos, assintomático, desconhece complicações do diabetes ou doença cardiovascular e refere estar usando regularmente suas medicações. Os hábitos de vida não são saudáveis, ele é sedentário, tem uma dieta que ele acha nota 7, ou seja, ele faz alguma dieta, mas tem horários que ele comete alguns excessos e nega etilismo e tabagismo. Então, ele já trouxe algumas comorbidades para a gente, uma obesidade grau 1, uma hipertensão, uma dislipidemia, uma doença hepática gordurosa e uma síndrome de apneia do sono. Então, ele já trouxe todo esse histórico. De antecedentes familiares, ele tem um pai que teve diabetes e faleceu de infarto do miocárdio e também tinha cirrose. E a mãe, 82 anos, sem comorbidades. O tratamento a gente vai discutir ao longo aqui do curso, então não é o foco hoje, é entender quem é esse paciente. E no exame físico a gente vê esse paciente com uma PA elevada, com uma obesidade grau 1, um aumento da cintura abdominal, mas sem outras alterações. Exame de sangue traz uma hemoglobina glicada acima do alvo, que a princípio era o único problema que ele entendia que era nessa consulta. Tem um colesterol também elevado, triglicerídeo, também tem uma ferritina mais alta, que a gente vê muito nesse paciente metabólico, que a gente vai discutir um pouco também, e a albumina na urina aumentada. A princípio, a ureia e creatinina normais e a gama-GT também um pouco aumentada. Também trouxe um ecocardiograma com aumento do átrio esquerdo, mas uma função normal. E no ultrassom de abdômen, a esteatose que ele já conta pra gente, uma esteatose moderada. Com esses dados, então a gente faz alguns cálculos, calcula a taxa de filtração glomerular que está normal, mas ele tem um alto risco cardiovascular, calculado pelo ASCVD, tem também um alto risco de cirrose que a gente calculou por esses scores de risco de cirrose que a gente vai discutir aqui ao longo do curso. Então, esse paciente é muito mais complexo do que ele achou inicialmente. Então, a minha impressão diagnóstica, que ele tem um diabetes descontrolado, uma obesidade grau 1, a hipertensão fora do alvo, uma dislipidemia também não tratada adequadamente, a doença hepática gordurosa e tem doença renal, ele já tem uma albuminúria, apesar da taxa de filtração glomerular ser normal. Tem aquela ferritina mais alta, que é compatível com esse paciente metabólico e é um paciente de alto risco cardiovascular. E aí é onde entra a cardiometabologia. A princípio, esse paciente estava sendo visto por diversos especialistas, cardiologista, endocrinologista, nefrologista, hepatologista e cada um com o seu foco. E a gente sabe que talvez um endócrino sem uma formação cardiometabólica não vai olhar esse paciente ao todo, com seu risco cardiovascular devido. Por outro lado, o cardiologista talvez não entenda esse paciente, não tenha um cuidado maior nesse risco metabólico que ele tem. Então, daí a importância de a gente integrar todos esses especialistas num único especialista, que é o cardiometabologista. Sempre a equipe multidisciplinar é muito importante, a interação entre outros membros da equipe médica. Sem dúvida, a cardiometabologia hoje é muito importante por conta da epidemia de diabetes no mundo. Então, no Brasil, temos 16 milhões de diabéticos. Em outros países, como Estados Unidos, esses números ainda são maiores. E, além disso, só 45% dos pacientes não sabem que têm diabetes. Então, esse número certamente vai praticamente dobrar. O custo com esses tratamentos das complicações do diabetes, a gente vê ali quase um trilhão, né? Mais de 900 bilhões, além da mortalidade elevada. A mortalidade cardiovascular veio diminuindo nas últimas décadas, mas mais recente começou a não ter esse contínuo, com certeza
por conta da epidemia de obesidade, que é um problema mundial. Ela tem uma incidência epidêmica, então a gente vê nesse mapa da Organização Mundial de Saúde, o Brasil tem em torno de 20% a 30% de obesos e os Estados Unidos mais de 30% de obesos. No mundo são mais 700 milhões de obesos e se a gente considerar o sobrepeso e a obesidade, 2,3 bilhões, sem dúvida um problema de saúde pública. E a gente olhando esse paciente, o que o paciente com diabetes, obesidade, resistência à insulina e síndrome metabólica traz para a gente? As complicações. Então, 31% das causas de doença renal crônica foram causadas pelos diabéticos. Além disso, o paciente que tem diabetes tem 10 vezes mais risco de ter um evento cardiovascular e 2 a 5 vezes mais risco de ter insuficiência cardíaca. Então, esses sistemas se comunicam. Um termo que a gente vai falar mais ao longo dos próximos anos é um risco cardiometabólico, um contínuo cardiometabólico e renal. A gente viu que esses três sistemas se intercomunicam. Então, pacientes com síndrome metabólica e diabetes, aqui é uma meta-análise muito grande, mais de 40 mil pacientes incluídos, um risco relativo de 2,35%. No Brasil, 12% dos pacientes com diabetes já têm doença macrovascular, infarto, AVC, doença isquêmica periférica. 2 em cada 3 pacientes com diabetes vão morrer de doença cardiovascular. Então, por isso que a gente tem que olhar esse paciente como um todo. E o fígado? O fígado também é uma discussão recente, então vários estudos, aqui a gente vê uma compilação de estudos mostrando um aumento do risco cardiovascular no paciente com doença hepática gordurosa. E a prevalência é muito alta, então a gente vê 25% dos adultos têm doença hepática gordurosa e em diabéticos mais de 35%. Então a gente também tem que ter esse olhar nesse paciente. E obesidade, por que tratar? Então a gente vê essa curva de mortalidade da obesidade, uma curva em J, com a maior mortalidade nos M6 mais baixos e nos mais elevados, tanto por câncer como doença cardiovascular. Hipócrates já falava isso há muitos e muitos anos, que pacientes que são muito obesos parecem morrer mais cedo que as pessoas magras. Então não é um diagnóstico recente, mas com a epidemia de obesidade isso se tornou mais importante. A gente tem diversas comorbidades associadas à obesidade e também cânceres, como a gente viu no outro gráfico, sendo mama e intestino principal deles. E são causas preveníveis que a gente pode controlar melhorando a parte metabólica desse paciente. Então, por isso que a gente precisa de uma visão cardiometabólica da doença. Então, aqui é uma proposta de uma clínica cardiometabólica, que claro que não inclui só o médico, a gente precisa toda da equipe multidisciplinar, da enfermeira, do educador físico, da nutricionista, todos juntos para cuidar desse paciente, para ter uma visão geral e não pequenos especialistas olhando para os seus sistemas especificamente. Eu espero a gente, ao longo aí do curso, aprender um pouco mais sobre esse paciente cardiometabólico.